E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens, linda, inteligente e cultural, como sempre. Aham, eu vou abrir o nosso episódio de hoje convidando você a ser feliz. Que tal ser feliz? E o lugar bacana de ser feliz em Belo Horizonte é tocando no bloco da Indômitas Coletiva Feminista. Nós estamos sendo ensaiadas, sabe por quem? Por Débora Costa, tá? Diretora musical de blocos carnavalescos incríveis aí da cidade de Belo Horizonte. Nós ensaiamos toda segunda-feira, de 7 às 9 da noite, na Praça Floriano Peixoto, aqui na região do Santa Efigênia, tá? Cola, gente, vai lá, conhece, depois a gente manda o formulário para você e te dá maiores orientações. Para homens, para mulheres, tá? A gente falando aqui para homens legais, obviamente, né? Então aí, saiba quem vocês estão convidando para o nosso blog, mas se ele não for legal, pode deixar que a gente coloca aí no lugar dele, tá bom? Mas não é para não ficar com medo não, tá, gente? Homens são bem-vindos. É sério, gente. Eu tô falando sério. É sério. Eu juro que é sério, tá? E tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Você vai lá batucar as indômitas e vai lá arrumar essa coluna, esse eixo, essa elegância fazendo aula de balé no Donati Studio, tá? Também aqui em Belo Horizonte. Então você pode fazer as duas coisas na vida. Espero que você encontre o equilíbrio aí para ser feliz. Fechou? Dito isso, bora para nossa história, que é contado pela amiga da Ana, tá? A amiga da Ana chama Júlia. E a Júlia acompanhou a Ana e tá me contando essa fofoca aqui. Eu adorei esse estilo. Você, em vez de contar a história sua, você pode me contar a história da sua amiga. Nosso e-mail é histórias@especialistaemhomens.com.br. Então, assim, já que você está com vergonha de contar a sua fofoca, manda a história da sua amiga, como fez a Júlia, tá? Mas então, a Ana, assim como eu, foi uma menina gorda de classe média, só que ela média alta, muito alta. Eu sou filha de trabalhadores, normal. Ela morava no interior do estado e ela sempre foi muito romântica. Por que eu tô falando sobre ser gorda? Porque gorda traz pra gente uma subjetividade um pouco estranha, assim. Você não tá ali no campo dos afetos e quando você é nova, você acha que o amor vem de um homem, né? Então requer muito amadurecimento para você entender que o amor é muitas coisas. E quando você é uma menina gorda, branca, de classe média, esse tipo de mulher não é uma das mulheres escolhidas pelos homens dessa classe. Sabe? Que a gente acha que, gente, tem que ser escolhida por essas pessoas. Pois é, na nossa classe isso não acontece. Então, muitas vezes, o ser gorda nesse lugar é uma coisa que te deixa meio confuso no lugar de ser mulher, porque se um homem não te vê como mulher, você fica sem referência. Em 1985, quando eu nasci, até, sei lá, 2000 e tal, você não via mulher gorda em lugar nenhum. Então, você não tem com quem colar e ver ali a sua sexualidade, seu lugar no mundo se desenvolvendo a partir de você mesmo, uma pessoa gorda. Então, você fica só sendo uma pessoa meio sobrando, querendo ser magra a sua vida inteira, entendeu? Então, por isso que eu tô falando assim, que ela é gorda e isso quer dizer alguma coisa, tá? E gorda, super protegida, uma família rica, ela assistia aquelas novelas dos anos 2000, queria ser Maria do Bairro, ser amada pelo Carlos Daniel, é filha de um casal exemplar cristão, ela fazia catequese, grupo de jovens, frequentava a missa aos domingos, e ela tinha duas irmãs, tá? Todas eram muito bem amparadas pelo pai e pela mãe, do ponto de vista financeiro. Mas elas tinham também uma boa educação, conforto e todos os acessos, né, que uma família cristã de classe média pode proporcionar. Eles até ajudavam os necessitados, eles eram caridosos e queridos em toda a comunidade, né? Então a Ana, essa menina branca, protegida, amparada e gorda, cresceu como uma pessoa especial, se sentindo uma pessoa especial e com desejo de permanecer especial. A gente, de certa forma, é especial mesmo, assim. Toda vez que você se destaca de um grande grupo, você acaba ficando especial. Se todo mundo é magro, todo mundo prega a magreza, se você nunca se encaixou ali,
você tá num tom de especialidade. Eu cresci com meninas magras, passando assim, inclusive as minhas amigas, eu que sempre fui gorda, passando a vida delas dizendo coisas horríveis sobre pessoas gordas quando elas engordavam. Então, às vezes, meninas magras engordam alguns quilos, ficam completamente desesperadas. Nossa, eu tô parecendo um monstro, eu engordei 5 quilos, e eu gorda desde sempre, um corpo grande e gordo. Ai, nossa, então não deveria nem sair de casa. Então é um adoecimento que é provocado por muitas frentes, assim, né? Mas Ana cresceu, então, nesse lugar de busca de reconhecimento, por ser amada e venerada como uma rainha. E quando ela era adolescente, ela nutriu seu primeiro amor por um garoto que também frequentava a igreja. E apesar do vínculo de amizade que eles tinham, o boy nunca deu atenção para ela. Por quê? Porque ela era gorda. Bem-vinda à história da minha vida. Procure boys. Procure boys. Boys valem a pena, porém não. Então ela resolveu que deveria ser magra. Aí ela investiu pesado em diversas dietas, atividade física. Seu objetivo era atingir um padrão de corpo ideal para uma adolescente dos anos 2000, que é mais ou menos a minha busca, na mesma época dela. Eu sou bem aqui localizada com ela. Mas aí, ela investindo em ser magra, ela fez de tudo para ser amada por aquele boy da igreja. E ela conseguiu. E ela conseguiu, pegou, usou e dispensou, né? Bem feito, porque gordofóbico não merece atenção, tá bom? Mas depois dessa conquista, Ana se importava cada vez mais com a beleza dela. Fazia procedimentos estéticos, investia pesado na academia, em dietas extremistas. É isso, né, gente? É isso. Tem que crescer também, né, Ana? Ficar nessa aí a sua vida inteira? Mas tá. Aí na escola, ela tinha umas dificuldades. Hoje, ela diz que está diagnosticada com TDAH. Mas naquela época só não era assim das melhores alunas mesmo. E acabou que teve que mudar de colégio. E aí, nesse outro colégio, ela conheceu o Marcos, um menino engraçado do ensino médio, gordinho, gordinho, charmoso, que fazia todo mundo rir. Interessante porque os homens gordos, os meninos gordos ainda encontram lugar no amor, né? As meninas gordas não. Aí eles são engraçadinhos. Nossa, quem não gosta de um gordinho de gente boa pra caralho? Ah, então a gente sublima certas coisas quando essa pessoa é homem, mas mulher, ser gorda, não é muito bom não, né? Você sabe aí como é que a vida trata pessoas gordas. Marcos era um adolescente rico, de uma família de médicos, todo mundo conhecia a família dele na cidade, e ele também ia seguir a medicina. Ana já era apaixonada com bichos, já teve diversas espécies dentro da sua grande casa. E vamos aos detalhes de classe de Ana. Ela tinha um aras com cavalo, que o pai adaptou num terreno que ele comprou ao lado da casa deles, para que Ana tivesse a experiência de ter o animal. Dá para você ir? É rico. É rico, gente. É outro povo, gente rica. Além do cavalo, tinha muitos cachorros, periquitos, tartarugas, peixe, porquinho da Índia, coelho, hamster, sapo, uma grande temporada de caramujos, que inclusive infestava toda a vizinhança. E todos os animais de Ana eram batizados e tratados como parte da família. Muito bem cuidados por ela, pela irmã. Era um verdadeiro sonho. Ela amava realmente animais. E como ela tinha boa condição, a família possibilitava. Ana cresceu dizendo que seria veterinária para cuidar dos bichos e estar próxima dos bichos. Marcos, então, presenteia a Ana com uma daquelas cachorrinhas de marca chique aí, sabe? E a Ana desejava sempre ser a menina mais amada de todos, e Marcos fazia isso. A relação deles era conturbada, durou 12 anos, mas funcionava naquela codependência. Ela queria ser um bibelô protegido, enclausurado, e Marcos possibilitava. Sacou? Tem ninguém ingênuo nessa história, não. Seu grande Marcos, o príncipe maravilhoso, né, que deu o cachorrinho para ela, aos poucos, indicava para Ana, ia ali, sabe, barulhando no ouvidinho dela, que o curso de veterinária não combinava com ela. Ela amava bichos, tinha 1 milhão de bichos, era bicho, tinha condição de ser veterinária, condição de tudo, mas ele entendeu que a opinião dele tivesse algum valor
para dizer que ela estava errada sobre o que ela pensa na vida dela, né? E aí ele disse que não combinava com ela, que ela deveria ser médica e ter grandes ambições, que Ana era uma pessoa muito boa, que ela cuidava dos pobres, dos animaizinhos, ela frequentava a missa, ela era muito legal mesmo, mas ela não tinha futuro porque é muito não dá dinheiro, essas coisas, né? Segundo ele, ela deveria ser uma mulher grande e caminhar ao lado de seu marido, o futuro marido Marcos. Então ele ficou aí fazendo esse trabalho aí na cabeça da Ana e o ensino médio desse casal passou com muitos gritos, muitas discussões, uma relação muito conturbada. Mas acontece que a Ana deixou Marcos entrar na sua cabeça e ela foi convencida que, de fato, veterinária não era boa, que, na verdade, ela faria medicina, porque isso seria melhor para o seu futuro, segundo Marcos. Ana trocou seus próprios objetivos pelo plano da família perfeita ao lado de Marcos. Eu julgo. Vai dar errado? Certamente. Só que o Marcos passou em medicina. De primeira vez que ele fez, entendeu? E a Ana, com as suas dificuldades de aprendizado e tal, não conseguiu ingressar de cara no mesmo ano que ele. Mas ela persistiu, ela continuou estudando, ela ficou lá no interior. E ele mudou para outro estado. E aí ele começou o estudo dele de medicina, com tudo que um grande playboy tem direito. Um apartamento só seu, uma banda de música com os amigos, um carro novinho que papai deu pela super conquista de fazer o mínimo, né? Marcos foi viver a vida dele de universitário, playboy. Gostamos de Marcos? Não, não gostamos nem muito bem de Ana por ser rica, mas Ana pelo menos está sendo gente boa até aqui. Marcos já, enfim. Enquanto isso, a Ana ficou lá estudando no interior e passou depois de 2 anos na mesma faculdade que Marcos estudava. Quando ela mudou para a cidade, para onde o Marcos já estava lá, Marcos não era mais a mesma pessoa. Porque os dois mantiveram uma relação à distância, com encontros pontuais, e eles tinham uma relação lá no interior com ela e ele tinha outra na cidade, né? Na mente de exclusividade dela, ela não tinha entendido que ele já tinha uma outra vida, que só ela ficou nos planos, entendeu? E aí, ele tocava nessa cidade grande. Ele tinha muitos amigos, ele era conhecido pela influência que exercia, ele tinha uma malemolência cômica. O gordinho é malemolente. Gente, será que homens gordos são abusivos? Será? Homem feio é abusivo. Micropênis também é abusivo. Será que gordo também faz graça com mulher? Será que qualquer tipo de coisa no mundo faz graça em cima de mulher? Porque mulher simplesmente age como a bosta do mosquito, do cocô, do cavalo, do bandido? Eu acho, hein? Mas tá. Eu sou gorda e eu sei do que eu tô falando, tá? Disso aí de gordo eu entendo. Mas gordos também são abusivos, eu vou só adiantar para você. Homens são abusivos potencialmente porque simplesmente eles podem ser, que a sociedade autoriza, e mulheres deixam. É um conjunto perfeito, tá? Mas aí a Ana passou no vestibular, foi para a capital e ela viu ali que seu companheiro estava diferente, ela se viu sozinha. Ele já tinha a vida dela. E ela precisou de tempo para construir uma rede própria, sem o apoio de Marcos. Porque ele já tinha a vida dele e ele achava que a Ana só tinha que se encaixar. Já que você mudou o rumo da sua vida por Marcos, Ana, continue. Vai descendo a escadaria desse calabouço, princesa. Vai descendo. A vida do Marcos, então, ótimas baladas, drogas, festivais, os amigos homens dele. Tão maravilhosos que Marcos esqueceu, inclusive, que ele estava estudando. E ele conseguiu a proeza de ser reprovado em 3 semestres consecutivos, ao ponto dele continuar o curso na mesma turma que Ana, que entrou 2 anos depois. Burrão pra caralho, mas Ana continua com ele. Ana continua com seu projeto, continua. Os amigos dele seguiam em frente, ele ficou para trás, né? Perdeu o que o papai tirou. Papai tirou o carrinho dele, proibiu de usar drogas, proibiu bandas.
Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó. Ele não merecia um castigo tão cruel, Marcos, não merecia. E nesse momento do curso, a Ana já tinha criado vínculo de amizade. Então, quando eles se encontraram ali no curso, já tinha vínculo. Ela tinha vínculo com o quê? Mulheres maravilhosas e ricas, elegantes, finas, sinceras. Gosto delas. Se elas não forem aquelas toda dopadas de remédio, sem expressão e sem vontade própria e sem vida e querendo, ai, só falando de dinheiro e de nossa, como minha vida é difícil e foda-se o resto. Mas no mais, tamo aí. E mesmo com essas amigas e tudo, o relacionamento de Ana e Marcos permanecia em pé. Mesmo assim, conflituoso, porque já desceu até ali, por que não descer mais? Né? Por que não descer mais? Vai estar descendo, porque já que você já abriu mão de tanta coisa, vai desistir agora? Ah, e ela querendo ser amada, e Marcos amando ela, como uma bonequinha de cristal, um bibelô só dele, criticando as roupas dela, dizendo que ela chamava muita atenção, que ela era muito alta. Ai, você está muito bonita para sair. Ai, você fala muito alto. É importante que você se comporte como uma mulher direita. Desse jeito você não vai ser respeitada, Ana. Era isso tudo que ela ouvia do grande amor dela. Marcos pedia, Ana, o mínimo da mulher que você está se propondo a ser. Uma mulher troféu, uma mulher que acompanha os sonhos e os propósitos do seu macho. A mulher que se coloca nesse lugar respeita as ordens de quem? Do seu detentor, Marcos. Ele não está pedindo nada demais. Dentro da lógica que você está assumindo para sua vida, ele acha que ele está pedindo o mínimo. Ele está fazendo tudo, você está entregando até agora, por que não pedir mais? E você, por que não entregar mais? Se você pode dar tudo, né, mulher? Por que você vai guardar alguma coisa só para você? Dá para ele, tudo. Já deu sua carreira, seu sonho. Continue, vai lá ser. Mas a Ana, quando estava bêbada e drogada, ela conseguia retrucar ele. Fora isso, ela não conseguia, não. Tá? Mas o ciclo era esse, gente. Em todos os espaços coletivos de confraternização, Ana e Marcos terminavam com o rolê de geral que estava presente, fazendo o quê? Brigando. Começava tudo bem e terminava com bate-boca dos dois. E com muito choro. Geralmente tinha um acidente no meio, Ana sempre cortava um pé num caco de vidro, aí ela caía no banheiro, ele perdia parte da roupa, celular quebrado. Gente, um caos. Aquela coisa assim que já está errada há muitos anos. Né? Tudo fazia parte desse combo de loucura e exclusividade de Ana e seu amor, Marcos. Ana nunca relatou violência física, mas ele levava ela a um estresse tão alto, eram violências tão múltiplas, que isso às vezes desembocava no corpo dela. Os dois se formaram como médicos num evento chiquérrimo, baile de gala, onde a atração principal foi o quê? Ludmilla. Ludmilla. Ana vestia um vestido de 20 mil reais em pedraria, exclusiva para acompanhar o seu boy, Marcos. Marcos certamente estava feio, porque ele é feio, chato, horroroso, mas ele estava com 20 mil em pedrarias. Médicos formados, Marcos correu atrás de patrimônio para acumular renda e Ana correu atrás de se especializar. Aí ela passou por residências, fez viagens, especializações. Ana se dividia entre plantões de 24 horas, estudo, cansaço e ainda extensão de saco de Marcos. Entendeu? Ele achava que a Ana tinha que escolher uma especialidade que renderia mais dinheiro do que aquela que ela tinha escolhido. Então, peraí, veterinária não é de sucesso para você, ainda que seja seu sonho. Aí você fez uma profissão que você nem queria para agradar ele, e ainda não é o suficiente. Agora você tem que escolher uma especialidade que agrada Marcos. Você chegou aí com suas pernas, Ana. Foi com suas pernas. Você não foi surpreendida. Não sabia que ele era abusivo. Nossa, como pude deixar passar uma coisa. Amiga, você é uma médica. Se você entrou na faculdade de medicina burra, você não é. Então, assim, tô na fase da minha vida de chamar a mulher responsa. Burra, você não é. Tá falando em dinheiro, gente? Corre lá no site www.apoia.se/especialista em homens e faz rodar um din-din aqui no meu bolso.
Entra para a nossa campanha de financiamento coletivo com valores a partir de R$ 10. Aí você já entra para a nossa campanha, entra para a nossa comunidade, me ajuda a respirar um pouco mais aliviada para manter esse podcast. Mantemos uma aproximação, um diálogo, você me propõe temas, a gente conversa, a gente fala do episódio, a gente faz se quiser, tá? Mas aí, gente, voltando para a história, em um momento da vida, Ana começou a precisar de atividade física. E aí aconteceu que ela caiu no estúdio com um personal muito novinho e gostoso. Ele era cuidadoso, cordial, bonito, de bem com a vida. Ele frequentava a igreja, grandes bostas. Ele amava os animais e ajudava a Ana a extravasar o estresse dos plantões e ainda a vida merda que ela tinha com o Marcos. Ana sofria, gente. Ana sofria pensando se era errado ela querer agarrar o personal. Errado é não querer. Errado é não querer. Durante os treinos, ela só pensava nisso. E ela, gente, ela rezava pedindo a Deus para tirar esse desejo dela. Porque ela era uma moça fiel ao compromisso com o péssimo, horroroso Marcos. Então, cada vez que ela se encontrava com o personal, a vontade de agarrar ela era muito grande, ela se sentia muito culpada. Ela conversava com a amiga dela, Júlia, né? Ainda bem que Deus não atrapalhou esse desejo, ele só cresceu, né? Porque desejar moço gostoso, ao invés de desejar Marcos, é uma obrigação moral, Ana. Aí a Ana ficou muito confusa, porque igreja, né? Sabe de nada, sabe de nada. Quem tá na igreja sabe de nada, gente, é ponto. Você tá na igreja, sua vida vai até aqui. Passou disso aqui? Não vai dar, não. Mas se você tem seu encontro com Deus e ele é o suficiente para você, vai ser feliz. Mas é isso aqui, ou você encontra com Deus ou você é livre, não tem outra conversa. E a amiga dela, Júlia, que é muito piranha, incentivava ela. Falava que ela tinha que experimentar, para ela entender o que estava acontecendo com a vida dela. Ela estava lá com esse menino desde nova. Então era uma oportunidade que as deusas estavam dando para que ela experimentasse outras coisas, até para ela poder saber se ela quer estar ali naquela vida com o Marcos, que ela está há zilhões de anos. Né? Certa, amiga. Se você não sustenta uma relação não monogâmica ou uma relação aberta, eu te sugiro trair. Se você não trair, ele vai te trair. Se pra você tá tudo bem? Se pra você tá tudo bem, homem não é fiel. Ah, o seu homem é fiel e eu sou diferente. Deve ser que você é bem diferente mesmo. Você deve ser especial. Você é um alecrim, você é melhor do que todas as mulheres. Buceta de mel, bibelozinho, açucarado. Mas ele vai te trair, fica a dica. Mas naquele mesmo ano, Ana resolveu fazer uma super festa de aniversário. Festa linda, comida farta, bebida variada, amigas de longa data reunidas, música boa. E a Ana convidou o personal, porque ele já tinha uma intimidade, né? Então ela queria, não pegava ele nem nada, mas ela queria comemorar com ele, já era um amigo dela. E o personal levou a namorada dele, que também sempre acompanhava ele, inclusive nas missas, porque todo mundo aqui é muito bonzinho. Frequentemente, a namorada do personal era tema, inclusive, dos diálogos que eles tinham lá nos treinos. Mas ela não queria saber de namorada, ela queria sentar naquele gostoso. Desejo é desejo. Ela pode desejar o que ela quiser. Quem namora é ele. Então ela tinha esse gostoso ali nos treinos e tal. E do outro lado, ela tinha uma ala do Marcos. Tudo que ela fazia, ele criticava. Né? A gota d'água foi quando a Ana resolveu, junto com as irmãs dela, no aniversário dela, na festa dela, se divertir no pula-pula das crianças, né? Que estava ali montado, foi se divertir no aniversário dela. Só que Marcos deu um show na festa. Ele mandou todas as pessoas ir embora, disse que a festa estava incomodando os outros moradores, que a festa era ali no condomínio dele, né? Que estava incomodando a família, que Ana deveria ser ponderada nas suas ações e que ela fazia aquilo para estragar a noite dele. Então, peraí, ela estava pulando no pula-pula da festa dela para estragar a noite dele. Quem é o centro do universo aqui? Marcos, o grande amor de Ana, que ela está há 12 anos. Tá? Mas a Ana, num ataque de lucidez turbinada por muito álcool, amém, ela desceu do pula-pula e fez o que vocês não vão acreditar.
Essa maluca anunciou para o Marcos que o namoro de 12 anos estava terminado, que existia naquela festa um homem muito mais gostoso e que a partir daquela noite ela seria dele. Hã? Calma, não acaba. Deus abençoe as drogas, ou melhor, Deus não atrapalha as drogas. Drogada de álcool, ela foi lá até o personal e deu um beijo na boca do personal, na frente de todo mundo, de todo mundo, dos seus pais, da família do Marcos, de todos os amigos presentes, pelo menos aqueles que o Marcos não expulsou depois que ele começou a dar o chilique dele, e na frente da namorada do personal, que não tinha nada a ver com a história, né? Aí a festa acabou assim, a mãe chorando, rezando para que Deus perdoasse a sua filha, e eu torcendo para Deus não atrapalhar a sentada dela. Marcos aumentou o tom de voz, deu chilique, pobre Marcos. As amigas da Ana morrendo de rir, adorando o circo pegando fogo, apoiando a digníssima a continuar, entendeu? A namorada do personal, coitada, ficou perplexa e terminou o relacionamento com ele. Certa ela, né? Porque personal frouxo, se gostasse dela, se tivesse um mínimo de companheirismo, não deixaria ela numa situação daquela, teria interrompido a Ana. Não importa os motivos, ele deveria ter interrompido a Ana, nem que fosse para conversar depois. Então ele não poderia ter exposto a namorada dele como ele expôs. Ainda que ele não queira continuar com a namorada dele, isso aqui que ele fez foi babaca. Muito babaca. Tipo assim, uma mulher vem te beijar, você deixa? Todo mundo olhando com o namorado do seu lado? Frouxo, babaca, paia. Foi paia. Mas tá, quem namora é ele, né? Ana, pra mim, fez o que fez, também achei desrespeitosa, mas minha responsabilidade ali vai ser dele. Né? E os pais da Ana pediram que as amigas saíssem do aniversário com os seus respectivos companheiros, porque elas estavam atrapalhando, porque elas estavam ali, na verdade, rindo, né? Não estava ajudando a melhorar nada. Aí o grupo de amigos se dirigiu ao boteco mais próximo para debater o assunto. Amiga para isso, gente, amiga para isso. E ficaram até amanhecer debatendo essa história. Hoje, em 2026, existe um casalzão da porra, Ana e o personal, que estão casados há 8 anos, cuidando de todos os bichinhos que a Ana resgata na rua, atualmente 2 cachorros, 3 gatos, e agora estão tentando ter o primeiro bebê, tá? Viu, gente? Sempre há caminho longe do seu traste, né? Ainda que esse caminho não seja outro macho, como foi o Cajana, a vida não acaba com o fim do relacionamento. A vida acaba quando você permanece num relacionamento bosta. Acaba. Anos que ela tá num relacionamento bosta, perdendo vida aqui com o Marcos. Você vai perder sua vida com pessoas como o Marcos? E eu quero a atenção de vocês aqui agora. Certeza que você tem uma história para mim aí. Ou é sua ou da sua amiga, tá? E eu preciso das suas histórias. O podcast, ele vive de histórias. Por favor, manda história para histórias@especialistaemhomens.com.br. Me alimentem de histórias e saiba, a brava é gulosa.